Bom dia a todos e bem-vindos a esta sala virtual. Pedimos desculpa por este atraso inicial que vamos tentar recuperar ao longo desta hora. Fica o desafio para os convidados. Hoje vamos continuar com esta conferência Construir a Esperança na Crise, abordando um tema que está nas nossas vidas pessoais e profissionais. A tecnologia, os dados, as suas maravilhas, todo o seu potencial, mas também os seus riscos. E aqui, à semelhança do meu colega José Luís Leão e moderador da sessão passada, também trago a frase que a SES nos propõe hoje. É uma frase de Jeffrey Marx, do seu livro The Long Snapper, A Second Chance, a Super Bowl, A Lesson for Life. O sentido da vida não está no prestígio, está na paixão e no propósito. Está na forma como impactamos na vida dos outros. O que nos traz aqui hoje é um propósito, é o propósito de nos ajudarmos no caminho de construir a esperança e de, apesar da crise, usarmos as oportunidades que nos surgem para o bem. Vivemos, como todos sabem, uma época sem precedentes no que se refere a desenvolvimentos e inovação tecnológica. A era é já digital e a inteligência artificial está aí. E a pandemia veio acelerar o ritmo desta progressão. O trabalho remoto, tema constante deste ciclo de conferências, foi possível dado o nível de adoção tecnológico ser avançado e a digitalização ser uma realidade. De outra forma, não teríamos conseguido viver o trabalho e experimentado o trabalho remoto. Mas alguma urgência nessa adoção e nessa experiência precipitou com a pandemia, não foi acompanhada da adequada sensibilização e formação e expôs-nos a riscos desconhecidos. Na informação que trocamos e a que acedemos, naquela a que damos acesso, com ou sem consciência desse facto. E aqui eu diria, como não se consegue parar o vento com as mãos, também este movimento de desenvolvimento tecnológico não é possível de parar. Mas nós estamos aqui e temos de saber usar o desenvolvimento para o bem, ao serviço do homem, com o ser humano no centro daquilo que fazemos. E o nosso papel, e aqui também na SES, é de tomarmos conhecimento da nossa vulnerabilidade, do que nos torna vulneráveis e mais frágeis, e a partir daí fazer o que for necessário para nos tornarmos fortes no mundo em que estamos. E para nos ajudar nisso, convidamos dois especialistas nestes temas das tecnologias e dos dados, e que vou apresentar, porque eles é que devem ter o tempo para falar. E começo por apresentar a Ana Camalça Neto. A Ana tem 43 anos, é casada e mãe de 4 filhos. É licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, exerceu advocacia, foi jurista no Programa Operacional do Ambiente, adjunta do Gabinete da Secretaria de Estado da Modernização Administrativa. Está, desde 2010, no Metropolitano de Lisboa, onde já exerceu várias funções. Desde 2006 está na área de Auditoria e Compliance e a partir de janeiro deste ano assumiu em acumulação as funções de DPO, Data Protection Officer, na empresa. Outro nosso convidado, já esteve também aqui no palco da SES, é o Padre Afonso Seixas Nunes. Tem 48 anos, é padre jesuíta desde 2010. É licenciado em Direito pela Universidade Católica, no Porto, na Escola do Porto, em Filosofia por Braga, em Teologia em Roma. É mestre em Direito Internacional pela London School of Economics e doutorado na Universidade de Essex, no Reino Unido, na problemática dos sistemas autónomos de guerra e na responsabilidade internacional. E a partir deste verão, integrará o corpo docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Luís, nos Estados Unidos. Nós convidamos 2 juristas, mas pedimos-lhes uma partilha de experiência não centrada nas leis, mas naquilo que nos possa interessar como gestores, como decisores e como indivíduos. E, sem perder mais tempo, passo então a palavra à Ana. Muito bom dia a todos, ou boa tarde. Antes de mais, agradecer à SES o convite que me dirigiram para participar neste webinar. É sempre bom falarmos das nossas inquietações
Agradecer também à Sofia Salgado Pinto este desafio. Também dizer que estou aqui numa posição muito simpática, porque estou, além de estar muito bem acompanhada, estou aqui com a oportunidade de trabalhar ou de me encontrar profissionalmente com um grande amigo, que é o Afonso Seixas, uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração pessoal e respeito intelectual. E pronto, e não querendo demorar mais nestes cumprimentos, se calhar passaria aqui à minha apresentação. Fazer também aqui uma nota prévia, que eu trabalho para o Metro, com uma empresa que me tem dado uma capacidade enorme de trabalho e que agradeço imenso. Ai, desculpem, esperem lá, estou aqui a partilhar o que não quero. Mas, no fundo, a opinião e todas as posições que assumirei aqui são de natureza naturalmente pessoal e por isso não vinculam a minha entidade empregadora, apesar de eu estar sempre indissociada dela, não é? Naturalmente. Deixem-me só aqui tentar encontrar a apresentação. Desculpem. Desculpem. E o desafio que nos é dado hoje é mesmo muito interessante e quer dizer, ou seja, nós ano passado nós entramos num mundo em pandemia, não é? Um mundo que de certa forma nos encerrou nas nossas casas, e que se não fosse a tecnologia tínhamos de facto ficado bastante limitados. Eu acho que muitas das empresas, das organizações teriam parado se nós não tivéssemos a evolução tecnológica que temos hoje em dia, e na verdade a tecnologia aparece aqui como um sinal de esperança. E é assim que eu gostaria de apresentar, como um sinal de esperança que nos aproximou quando nós estávamos fechados, quando estávamos afastados das nossas famílias, do nosso local de trabalho, dos sítios normais onde andávamos, e passando aqui exemplos. Acho que podíamos falar do e-mail, que nos aproxima das outras pessoas, daquilo que nós temos de fazer no nosso dia-a-dia, mas acho que no último ano palavras como Zoom, Teams ou Webex passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia, não é? Não só a nível profissional, que foram absolutamente essenciais para que as nossas organizações continuassem a trabalhar, mas também em termos pessoais, e eu lembro-me aqui de uma situação muito, muito especial, que foi o facto, por exemplo, podermos assistir a missas celebradas online, não é? Numa altura em que as igrejas estavam fechadas e que tivemos o privilégio, pelo menos no meu caso, com o Afonso, de poder assistir. Mas há imensos meios que nos são dados. Eu estou aqui a apontar o caso do cartão de cidadão, que nos aparece como um instrumento muito útil de identificação eletrónica e, de certa forma, também neste contexto de pandemia, ter celebração de contratos, assinatura de documentos importantes dentro das organizações, tornou-se possível, porque apesar de estarmos fechados em casa, esta identificação existe, é acessível, é de certa forma quase gratuita e nós podemos e devemos utilizá-la. Já para não falar assim uma perspectiva um bocadinho mais leviana do comércio eletrónico, não é? Que este último ano teve um crescimento exponencial de utilização por parte de todos nós, não é? Pronto, ou seja, isto é um risco ou uma oportunidade. Seja o que for, não podemos voltar para trás, não é? Esta esperança que nos é dada pela tecnologia naturalmente tem os seus riscos, nós devemos estar conscientes deles, mas não podemos voltar para trás. Há uns anos, quando exercia funções na área da modernização administrativa, como adjunta, dizia-se que todas as empresas que não estivessem informatizadas, provavelmente sairiam do mercado, e acho que esta pandemia veio mostrar isto, ou seja, temos uma capacidade de nos adaptar também às novas tecnologias e de surfar a onda digital, ou então de facto ficamos para trás. E se calhar vindo de uma outra perspectiva nós não queremos ficar para trás e por isso temos mesmo de nos apoiar em tudo o que a tecnologia nos dá, conscientes naturalmente dos perigos.
Enquanto curiosa da proteção de dados e agora assumindo as funções de DPO, não podia deixar de falar aqui do papel do RGPD, não é? O RGPD vem nos transformar completamente a forma como nós víamos os dados. Eu não diria que ele é absolutamente inovador em todas as áreas que nos apresenta, não é? Em todas as suas dimensões, mas a verdade é que veio criar um grau de consciência muito grande que se calhar nós não tínhamos. Nós não tínhamos cultura de proteção de dados de uma forma generalizada, e acho que hoje em dia não há ninguém que ouça falar na palavra RGPD e não saiba o que é que isso é. Dar aqui um exemplo da importância dos dados, não é? Os dados são o novo petróleo, a informação é poder, acho que isto são os chavões que todos conhecemos, não é? Mas este é um exemplo paradigmático da proteção de dados, que é uma cadeia de comércio americana, em que, a certa altura, começou a chegar numa casa de um senhor uma imensa cupons de desconto de fraldas. O senhor ficou bastante incomodado, tinha uma filha adolescente, achava que estavam completamente a instigar uma gravidez à sua filha. E, na verdade, passado umas semanas, percebeu-se que a filha de facto já estava à espera de bebê e que, antes da família se ter apercebido, o próprio supermercado, pelos hábitos de consumo que ela tinha demonstrado, já sabia, no fundo, o que a família que vivia lado a lado não sabia, não é? Ou seja, eles monitorizavam uma série de produtos, percebiam que havia um padrão de consumo, as pessoas que estariam à espera de bebê consumiam aqueles, por isso ela tinha consumido 2 ou 3. A conclusão foi óbvia, não é? Isto aqui é um bocado assustador, mas é para nós percebermos o poder mobilizador dos dados na vida de hoje e na verdade que isto tem um papel comercial muito relevante, não é? Nós pensamos que os dados podem não ter importância nenhuma, mas na verdade podem implicar a sobrevivência ou não do negócio. E por isso acho que é ter consciência desta importância que nos faz também dar importância ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Aqui uma pequena piada, não é? O RGPD vem criar regras muito precisas de utilização dos dados. Isto aqui é um aluno a dizer, enfim, preciso saber para que é que vai usar os dados do trabalho que me está a propor, não é? É uma piada, mas na verdade o RGPD com toda a dinâmica que imprime, não é? De exigências de privacy by design, de segurança da informação, exigir que nós, no fundo, quando recolhemos os dados, seja para finalidades muito específicas, que no fundo tenhamos cuidado com a forma como os tratamos, não é? Com toda a confidencialidade, só usar os dados necessários. Há uma preocupação enorme de proteger direitos fundamentais, como o direito à reserva da vida privada, e o direito à proteção de dados, não é? Constitucionalmente garantidos e na Carta dos Direitos Fundamentais, e aqui eu diria que há aqui uma necessidade de cumprir com a regulamentação da proteção de dados, desde logo porque acho que nos devemos pôr nos sapatos dos titulares dos dados, enquanto organização, ou seja, tal como gosto de ver a minha privacidade protegida, também devo proteger a privacidade dos titulares dos dados que são tratados pela minha organização. Depois, porque há aqui um impacto enorme, não é? A responsabilidade de quem trata os dados e a possibilidade de pagamento de indemnizações em caso de haver lesão desses dados, é claramente previsto no RGPD e na regulamentação nacional. E depois uma questão bastante óbvia, não é? Ninguém quer pagar em caso de infração, e as coimas têm um valor muito significativo, não é? Para além do impacto negativo e reputacional na imagem das nossas organizações. Acho que aqui há várias campainhas que nos fazem querer cumprir com esta regulamentação. E depois dizer que os dados implicam muito cuidado, não é, com a segurança com que os tratamos, não é? Aqui vários exemplos de incidentes de dados são questões que vêm abordadas no RGPD, não é? Há um mês atrás, no Observador vinha uma notícia que depois se generalizou, a dizer que a Direção-Geral de Estatísticas de Educação tinha enviado um inquérito com uma hiperligação que continha dados de um dos doutorados a quem se dirigia. Isto é um incidente de segurança, não é? E por isso
Nós não queremos ver os nossos dados expostos e as organizações não querem mesmo expor dados dos titulares que tratam, não é? O caso do outro aqui, que está aqui representado, que é do Facebook, de exposição de milhares de dados em abril deste ano, aparentemente terão sido dados públicos, mas isto está relacionado com o incidente que houve há uns anos com o Facebook e o LinkedIn também, por isso esta questão está em investigação. Mas também questões relacionadas com perda de disponibilidade de dados por questões de segurança física. E aqui nesta imagem há um incêndio de uma das maiores empresas europeias de prestação de serviços em cloud, e que, na verdade, este incêndio pôs em causa a disponibilidade de várias agências governamentais, bancos, lojas, enfim, comprometeu uma série de informação, não é? Ou seja, a segurança física também ligada aqui a questões de segurança lógica. E depois aqui um exemplo muito curioso, não é? Da TV Sancomundo, que um determinado pivô não tinha o seu estúdio disponível e teve de fazer uma transmissão no seu gabinete. Atrás dele, não se vê bem na fotografia, desculpem a falta de... a fotografia não está muito nítida, falta de nitidez, mas tinha os dados de acesso aos sistemas de informação, ou seja, quer dizer, um erro básico, não é? Mas que às vezes é nos erros básicos que nós temos de nos deter. Aqui é um gráfico curioso está no relatório de riscos e conflitos 2021 do Centro Nacional de Cibersegurança, e que mostra, no fundo, os ataques que houve ano passado. Claramente há um crescimento muito significativo do phishing e de sistemas infectados por malware. São questões que nos devem preocupar, devem-nos preocupar na medida em que devemos ter cuidado com a forma como os nossos sistemas estão seguros, e também na formação que devemos dar às pessoas que trabalham nas organizações, não é? Porque eles próprios podem ser veículos para que estas situações aconteçam, não é? No fundo, um acesso indevido ser por via de uma utilização negligente minha, não é? Não saber o que anda a fazer na minha navegação, ou quando aceito abrir determinados e-mails que podem ser maliciosos. Aqui, em relação a desafios do RGPD, este ano acho que foram-nos apresentados imensos, não é? Desde logo a questão do trabalho remoto, não é? Há aqui logo uma tentativa de haver um controle maior do trabalho. A CNPD veio-se pronunciar em relação a isto, dizer que, no fundo, deve haver controle de trabalho, atenção, mas sim pela definição de objetivos, não pela criação ou pela implementação de ferramentas que façam controle ao segundo do trabalho que eu estou a fazer, dos sites a que acedo, do tempo que estou parada. Ou seja, sim senhor, as organizações devem controlar o trabalho, e aqui à distância a dificuldade é maior e implica por parte das FIAs também um trabalho acrescido de organizar pessoas que estão dispersas territorialmente, não é? Cada um em as suas casas, mas no fundo com alguns limites e algum cuidado pela proteção de dados. Também em relação ao tratamento de dados de saúde, com a pandemia falou-se muito da medição da temperatura no acesso aos locais de trabalho, também na questão da testagem, e no fundo há aqui sempre uma preocupação de proteção da vida privada, de não discriminação, de estes dados serem tratados para fazer face a uma situação de interesse público da pandemia, ou para cumprimento de obrigações do direito de segurança e saúde no trabalho, mas sempre com questões de confidencialidade e, sobretudo, que sejam realizadas todas estas tarefas por profissionais de saúde. Aqui deixava-me um bocadinho para abrir campo à entrada do Afonso, que é um verdadeiro especialista nessa área, a questão das decisões individuais automatizadas, não é? Por meio, muitas vezes, de algoritmos em que nós, num crédito à habitação, temos, no fundo, uma decisão de aprovação ou não, e quer dizer, em termos de RGPD, isto põe imensas questões. Eu se calhar dava agora a palavra ao Afonso, para falar aqui um bocadinho desta questão.
Então, muito bom dia a todos. Muitíssimo obrigado à Sérgio e à Sofia pelas palavras simpáticas da Ana. Eu estava aqui admirado com a eloquência da Ana, não que não a admirasse antes, mas talvez a Ana sempre se foi caracterizada por um otimismo, e eu vão ver que eu sou talvez mais pessimista. A Ana muito preocupada com a regulamentação e eu muito preocupado com os vícios da regulamentação. Portanto, a minha área é sobretudo o direito internacional, eu trabalho na área da guerra e dos sistemas autónomos, mas a minha maior ligação com todo o mundo da proteção de dados tem a ver não só com o facto que até março deste ano tive como, não sei bem como será dito em português, mas como consultor jurídico do governo britânico para o Ministério da Defesa em matéria de sistemas automatizados, e por isso eu estou assim numa espécie de limbo entre Oxford e St. Louis, e também, pronto, porque a minha área de intervenção é precisamente os sistemas armados de guerra. Ora, qualquer um dos sistemas, quer a nível comunitário, quer a nível do direito internacional, dependem de tudo o que a Ana estava a falar, não é? Portanto, o acesso a dados individuais ou coletivos, do uso dos Estados desses dados e como é que os Estados usam dados individuais e comercializam dados. Ou seja, nós temos vários problemas. Temos o primeiro problema, que é o acesso do Estado aos dados privados, um bocadinho o que a Ana teve a referir. Depois temos um segundo problema, que é o Estado, por exemplo, imaginem o Estado português ceder dados individuais de cidadãos portugueses a outro Estado. E ainda temos um terceiro problema, que é o Estado português cede, por exemplo, dados de cidadãos espanhóis residentes no território português, por exemplo, aos Estados Unidos. Portanto, a internacionalização dos dados. E isto tem a ver com todo o poder não só o poder soberano dos Estados, não só com as questões de segurança interna e internacional, ou seja, os Estados objetivamente vivem sobre uma realidade nova, que é aquilo que nós a nível académico chamamos dos conflitos híbridos. Portanto, se propriamente até ao início dos anos 2000 nós estávamos habituados aos conflitos entre Estados, não é? Nós hoje temos Estados a combater grupos não estaduais, a Al-Qaeda, a ISIS ou outras organizações, como por exemplo organizações russas de hackers, não é? Que tentam aceder a dados privados ou governamentais, como tivemos por exemplo a experiência das últimas eleições norte-americanas. E portanto a minha preocupação é assim um bocadinho, digamos, menos otimista, mas também vou falar das vantagens, ou seja, quando nós olhamos, por exemplo, para o Reino Unido, até o ano passado o Reino Unido estava em alerta vermelha, alerta vermelho relativamente à segurança interna. Portanto, daquilo que eu posso dizer, basicamente a cidade de Londres tinha, em média, um ataque de grande proporção desmantelado uma vez por mês. Portanto, podem imaginar o que é que isto significa das forças policiais ou das forças de segurança do exercício do direito à vigilância e de tratamento de dados, quer de cidadãos estrangeiros, quer dos cidadãos nacionais. Ora, eu achei aqui fantástico, a Ana estava a referir exemplos, pronto, do Facebook é mais conhecido, mas os outros casos eu não conhecia, mas se lembrarem, por exemplo, nos últimos ataques na cidade de Londres, portanto a realidade inglesa é a que eu conheço melhor porque vivi lá os meus últimos 11 anos de vida, nunca deram conta de um ataque em que uma arma fosse utilizada, ou seja, nos últimos ataques que se verificaram em Westminster o que nós temos é um carro a subir o passeio que mata uma série de indivíduos, mas também, e depois temos um sujeito que utiliza uma faca. Ora, reparem, o carro que sobe o passeio com a intenção deliberada de aniquilar indivíduos, podia ser também um indivíduo que estava a ter um infarto ou sentir-se mal e perder o controle do veículo e só por cima do passeio. Quero isto dizer o quê? Que é impossível controlar determinado tipo de comportamentos. Mas naquilo que é possível controlar,
hoje em Londres é impossível caminhar-se com uma arma que não seja automaticamente detectado. Ora, isto que funciona para a segurança dos cidadãos ou das pessoas que estão em Londres ao momento, temos que perguntar como é que o Estado tem acesso a toda esta informação. Como é que é possível que eu entre na cidade de Londres com um revólver e automaticamente seja detectado? Por isso, o tema da minha apresentação é para chocar mais os presentes. Não sei se dá para ver ou não. Sim, sim. Bem? Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Eu esqueci-me de cumprimentar assim, pessoas que eu tenho bastante estima, como por exemplo o João Nacoreta e o Nuno Joné. Pronto, olá a todos. E portanto o que eu basicamente coloco aqui é o problema destas decisões automatizadas, é se efetivamente os operadores humanos ou nós como civis estamos fora de jogo, não é? Portanto este lado negro da inteligência artificial, se eu vou ter alguém ou alguma coisa a decidir por mim. E, portanto, aqui entra o risco das decisões automatizadas. No campo concreto dos conflitos armados ou da vigilância interna dos Estados, embora Portugal, para bem e para mal, é um país que não tem conflitos nem internos, nem está envolvido em conflitos externos, o que justifica que o Estado português não tenha que investir nas tecnologias mais recentes de vigilância do próprio território, mas também para mal, porque, por exemplo, no Atlas de 2018, e comentava isto com a Ana já há uns dias, quando preparávamos esta intervenção, que Portugal no índice, no Atlas Global de 2018, não sei se a situação evoluiu, mas parece que não, mas que justifica um bocadinho o quadro que a Ana apresentou. Portugal, nos países com livre acesso à internet, e com isto já excluímos uma série de Estados, portanto, os Estados em que, portanto, quando dizemos de um Estado com livre acesso à internet, estamos a falar de um Estado como Portugal, não é? Que temos acesso em casa, na via pública, basta ligar os dados móveis, etc. Portanto, só aí já excluiríamos muitos Estados da cena internacional, mas Portugal, dentro desses Estados, está em último lugar em termos de segurança do espaço cyber. Portanto, a nossa segurança internética não existe, basicamente. Ao mesmo tempo que somos o país na União Europeia com maior cobertura do território nacional em termos de acesso à internet e também com maior velocidade. Ora, passar de Portugal para a Espanha, passar ali a nossa fronteira, é lidar com um sistema completamente diferente de acesso à internet. Espanha tem muito menor acesso do que tem Portugal e com muito menor rapidez. Mas em termos de segurança, o Estado espanhol dá-nos, por exemplo, 100 vezes mais proteção do que o Estado português. Ora, o que é que acontece no caso da segurança? E eu pus aqui um drone, porque nós achamos que os drones é só para ser utilizados para matar pessoas, mas como sabem, os drones só foram utilizados nesse contexto na segunda intervenção no Iraque, e os drones foram utilizados na primeira intervenção no Kosovo, na intervenção do Kosovo, apenas para vigilância e aquisição de dados. Portanto, vigilância de territórios, saber a movimentação de tropas, mas o Reino Unido rapidamente, e também os Estados Unidos, eu conheço mais a realidade dos países com que tive que trabalhar, portanto é possível que isto seja utilizado noutros contextos europeus que eu não tenha conhecimento, mas Inglaterra e os Estados Unidos são claramente dois países que usam muito os drones como este que têm aqui para a vigilância da própria população e também, por exemplo, de criar situações de crime impossível. Isto é, por exemplo, por simulação de computador, fazermos a falsificação de vozes entre comerciantes de droga, quando o negócio e a transação seja do produto que se esteja a comercializar, automaticamente a polícia está presente. Como, por exemplo, a detecção de material bélico, ou seja, as armas, são detectadas por este tipo de drones. Qual é a vantagem destes drones? É que qualquer ação que o drone desempenhe é autorizada ou comandada ou ativada por um operador humano. Por isso é que tem a figura à direita, não é? Basicamente de um piloto que sabe que indivíduo está a seguir,
sabe o que é que ele está a fazer e depois, por detecção de calor em infravermelhos, consegue aceder até ao detalhe onde é que estão as chaves de casa, se estão guardadas na mochila, se estão guardadas no bolso de um casaco. Portanto, podem ver que se conseguimos aceder a detalhes como as chaves de casa, muito mais detectamos um revólver. Por exemplo, um exemplo que eu dou sempre, uma experiência que se fez durante 3 anos nos aeroportos de Gatwick e Heathrow para os passageiros que entraram no Reino Unido utilizando passaporte eletrónico. Portanto, havia a radiografia da íris, porque basicamente é como o nosso código genético, portanto não é repetível, e passava-se essa radiografia da íris ou da córnea às câmaras CCTV ativadas na cidade de Londres, e em 48 horas estabelecíamos um padrão de comportamento daquele passageiro. E, claro, os dados eram anónimos, o passageiro era automaticamente transformado num número, portanto até havia um corte de ligação entre o passaporte eletrónico e propriamente a informação a que tínhamos acesso, mas em 48 horas conseguimos estabelecer que tipo de lojas privilegiava, qual o percurso turístico, etc. Imaginem o que é ceder esta informação, por exemplo, aos operadores turísticos de autocarros de sightseeing na cidade de Londres. Ou, por exemplo, a entrada de um passageiro que levanta alertas de qualquer tipo de forma, o que seja, por exemplo, a relocalização da polícia. Portanto, este é o tipo de dados que a regulamentação de dados europeu, portanto, não protege, e eu já vou explicar porquê. Ora bem, portanto, o que é que nós vamos assistir? Com o desenvolvimento da inteligência artificial, com algoritmos de machine learning, nós conseguimos passar as atividades que inicialmente dependiam de um operador humano, até para serem autorizadas, para o próprio computador. Ao ponto que, desde a identificação até à eliminação de alvos, mas podem tirar a eliminação e podem, por exemplo, à seleção de um resultado, ou seja, por exemplo, a identificação de pessoas que tenham comprado facas no supermercado naquele dia, que sejam, por exemplo, sujeitas a uma revista por parte da polícia que de repente as trava no meio da rua e que pedem para fazer uma... Como é que se diz? Aqui faltam uns termos em português, mas para fazer uma busca nas pertenças que as pessoas têm. Portanto, e nomeadamente deixarmos ter a polícia e termos, por exemplo, a ativação deste sistema. Este sistema é a menina dos meus olhos, podem já ver nas imagens do Google. Não sei se é esta fotografia, se é outra, que este é o meu polegar aumentado 100 vezes, tem aí o meu olho por trás, e isto é chamado um bee drone, embora a aparência física seja de um mosquito. É chamado bee drone porquê? Porque, se repararem na fotografia, existe uma agulha ao final, portanto, tem um microprocessador debaixo das asas. Portanto, este bee drone recebe informação por parte de outro computador, portanto a informação não lhe é transferida por um operador humano, ele processa a informação, faz identificação facial, tem aqui a câmara por cima, tem também, embora com uma taxa de erro elevadíssima, acima dos 90%, e portanto não é atualmente utilizado, da identificação do odor, portanto, através da colheita do suor, termos a certeza absoluta do alvo. Depois tem aqui a injeção, pode ter acesso a 3 tipos de venenos, desde a simulação do infarto, portanto, a paralisia dos músculos cardíacos e do braço, portanto, quase que a pessoa sentisse que estivesse a ter os mesmos sintomas do infarto. Outro provoca umas queimbras nos membros inferiores, em que a pessoa geralmente cai no chão. E outra é a utilização de um veneno letal, em que a pessoa efetivamente morre, se estamos diante, por exemplo, de uma situação de um bombista, não é? Pronto. Tem, ao fim da injeção, tem uma agulha que é
Portanto, nas senhoras este sistema não é utilizado, portanto as senhoras estão neste sentido mais protegidas, porque devido aos cabelos este bidrone ataca na parte anterior da orelha e, portanto, geralmente nos cabelos das senhoras, por mais tentativas que se tenha já feito, as senhoras protegem-se sempre porque ele fica como preso numa teia de aranha, portanto não chega à parte anterior do ouvido. Portanto, é injetado, entra rapidamente na corrente sanguínea, os efeitos registram-se geralmente entre os 3 e os 5 segundos, em que a pessoa começa a apresentar sintomas de mal-estar, e depois chama-se bidrone, porque este bidrone, uma vez que o espigão entra, o bidrone desfragmenta-se, portanto, no sentido em que a pessoa não possa ter acesso, de alguma forma, ao que se passou. Este bidrone é tecnologia inglesa e holandesa, utilizada em estações de comboios para situações de bombistas ou de situações de alerta máxima. Portanto, encontram-se ativados em stand-by nas estações de comboio e não de metro, portanto, são todos eles ativados por computador, sem intervenção de um operador humano. Agora a questão é como é que nós temos acesso a todos estes dados. Pronto, eu pus só aqui uma exemplificação e depois queria aqui pegar no problema que a Ana deixou em aberto, que é os novos algoritmos, que não são algoritmos determinados, no sentido de como nós temos o nosso micro-ondas, não é que carregamos numa tecla para aquecer uma chávena de café e se pomos lá 30 segundos, seja 30 segundos o tempo ideal, ou a tempo a mais ou tempo a menos, é sempre um erro humano, porque somos nós que ativamos o sistema e que escolhemos o que o sistema faz. Ora, com a implementação de redes neuronais, que são os algoritmos de machine learning, temos aqui nessa representação o mais básico dos básicos, quer dizer, esta rede neuronal nem levantaria muitos problemas, mas entre as bolinhas verdes e as bolinhas azuis, até ao resultado final que está a vermelho, nós temos a correlação de dados. Portanto, estas redes neuronais tentam imitar o processamento do nosso cérebro, mas é imitar, portanto é impossível atingir neste momento a complexidade de um cérebro humano, e vão correlacionar dados até estabelecer padrões de semelhança e optimizam um resultado. Ora, qual é o problema destes algoritmos? São vários e aqui entramos, a meu ver, nos problemas que a regulamentação de dados europeu levanta e que verificamos também a nível de direito internacional, mas também a nível de direito europeu. Ora, uma coisa que a regulamentação de dados não prevê é o facto da natureza dos algoritmos. E quando nós estamos a tratar de algoritmos e de redes neuronais, estes algoritmos são, em muitas circunstâncias, conhecidos por algoritmos em black box, ou seja, é impossível, e eu sublinho aqui, é impossível a um operador humano, nem ao melhor dos roboticistas no mundo, aceder à forma como o algoritmo processou a informação, não só pela velocidade a que o algoritmo funciona, como também com o volume de dados a que o algoritmo tem acesso, que é impossível o operador humano ter acesso até aos dados que o algoritmo foi buscar. E muito menos é possível que o operador humano faça uma dedução regressiva, ou seja, mediante o resultado que foi atingido, vamos ver a cadeia de eventos para trás. Isto é impossível numa rede neuronal. Portanto, um problema que eu discutia com a Ana, que é a opacidade ou a natureza opaca destes algoritmos, a falta de transparência de acesso a esta informação. Ora, quando nós olhamos à regulamentação de proteção de dados, entrando aqui um bocadinho no direito comunitário que nos afeta mais a nós, cidadãos portugueses, nós temos de facto uma série de proteções que nos são estabelecidas por lei, nomeadamente o artigo 22, que nos consagra o direito a sermos informados de uma decisão automatizada, mas parece que desconhecemos qual tem sido a interpretação dos Estados sobre esta matéria. Portanto, a interpretação dos Estados sobre esta matéria é que nós não vamos ter acesso à forma como o algoritmo funciona. Nós podemos ter no máximo acesso aos factos que o algoritmo teve em consideração. Mas eu gosto imenso de cozinhar, é talvez o meu hobby,
Portanto, depois de lidar com a guerra, refugiam-me nos tachos. Ora, eu posso ter os ingredientes todos certos, os factos todos certos, mas quando eu trabalho num forno ou trabalho noutro forno, só a diferença do forno pode conduzir a 2 bolos completamente diferentes. Ora, o facto de um consumidor ter acesso aos factos que foram tidos em consideração não significa que nós tenhamos acesso à forma como os dados foram correlacionados entre eles. Ora, daí que este direito começa logo a ter várias questões. Aliás, o Instituto da Internet Docs tem dirigido fortes críticas, neste momento tem introduzido algumas propostas de legislação com um tipo de algoritmos que poderia, de alguma forma, aliviar este problema. Depois, no artigo 15, número 1, a linha H, se não estou em erro, diz que o consumidor tem acesso à informação útil, parece que é a tradução em português. Ora, o que é considerado informação útil é outro problema. E depois temos no artigo 2º da Regulamentação de Proteção de Dados as situações em que a aplicação, o Regulamento da Proteção de Dados não se aplica, nomeadamente em matérias de segurança, em matéria de processo criminal, em processo de investigação. Ora, o que é que acontece? Os senhores que são todos gestores e trabalham no mundo da finança. Ora, acontece-nos aqui um problema grave, que é, se o governo autoriza, por motivos de ter aqui indícios de comportamento criminal, uma fuga aos impostos ou um comportamento ilícito de uma determinada empresa, imaginem que o Ministério Público é autorizado a proceder com uma investigação a que, evidentemente, o particular não sabe que ela está a decorrer. E até chegam ao fim da investigação a dizer que, efetivamente, a queixa foi infundada, ou os indícios eram infundados, e fecha a investigação. Muito bem. O que é que se faz a todos os dados que foram recolhidos durante a investigação criminal? Ora, o Reino Unido foi condenado há 3 anos a milhões e milhões de compensações por acumulação de dados vigiados a privados, com os quais depois vendia para pagar esta tecnologia, nomeadamente à indústria do retalho. Ora, Portugal não tem regulamentação neste momento para este efeito. Outro, por exemplo, a França em 2017, regulamentado em 2018 e alterado em 2019, proíbe, por exemplo, a utilização de algoritmos e decisões automatizadas enquanto a inteligência artificial não for capaz de se auto-explicar como é que o algoritmo funciona. Portugal, por exemplo, não tem ainda qualquer legislação nesta matéria. Ora, mais, em 27 de maio, Portugal, há cerca de dias, e com isto vou concluir, portanto, o Tribunal Pleno do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou quer o Reino Unido, quer a Suécia pelas atividades de acesso a dados dos privados, não só dados dos privados, como a cedência desses dados a outro Estado sem o consentimento dos privados. Ora, o que é que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem estabeleceu a 27 de maio? Estabeleceu uma série de critérios aparentemente muito exigentes, requisitos de necessidade, de proporcionalidade, e também ordenou que quando o Estado, em matéria de defesa, de segurança, de investigação criminal ou de investigação fiscal, a investigação seja autorizada por um corpo independente de controle. Ou seja, se, vamos imaginar, um Ministério, portanto, aqui faltam os termos em português, mas por algum motivo o Ministério Público inicia uma investigação e, portanto, tem que pedir autorização a este corpo independente para proceder a essa investigação. Ora, o Tribunal não estabeleceu, antes pelo contrário, regulamentou que este corpo pode ser parte do Ministério que está a fazer esta investigação. Ou seja, temos no fundo o Ministério Público a recorrer ao Ministério da Justiça para que seja autorizada esta investigação. Eu pergunto quais são as seguranças dos privados nesta matéria. Em segundo, não regulamentou a destruição dos dados privados recolhidos. E em terceiro lugar, ao estabelecer os critérios todos que o Estado tem que observar, está a autorizar tacitamente que o Estado proceda a investigações desta matéria sem autorização dos privados.
não é? Portanto, e isto é que levantou aqui o furor, que é, se regulamenta e estabelece que tem que obedecer à necessidade, à proporcionalidade e que tem que ser autorizado por isto, por outro. No fundo, tacitamente, está a consentir que o Estado tenha a liberdade para ativar este tipo de operações. Portanto, onde é que nós estamos e para onde é que nós Afonso, eh, vamos? Tem que acabar. certo. Pois, vou resumir isto tudo. Para onde é que nós estamos a ir? Estamos a ir para uma sociedade muitíssimo mais protegida, muitíssimo mais segura, mas em que o direito à intimidade da vida privada foi excluído das cartas constitucionais. Pronto, é esta a minha visão e com isto termino. Peço desculpa do excesso de tempo. Obrigado. Não tem problema. Não tem problema e eu gostava, antes ainda de ir ver, de lançar oportunidade, ou dar oportunidade para as questões aqui dos nossos convidados, gostava de vos lançar uma pergunta que vos pedia que respondessem de forma sucinta, dentro do possível. Eu sei que nós começamos 10 minutos mais tarde, mas não queríamos fazer derrapar isto muito mais do que esses 10 minutos, 15 no máximo, depois da uma. E a minha pergunta era muito pragmática, é o que é que nós podemos fazer para nos protegermos, isto é, como é que nós podemos proteger-nos dos riscos que sabemos que existem, por isso apresentaram-nos os dois um mundo fantástico promovido pela tecnologia, fantástico de acesso à informação, de possibilidade de comunicação, de segurança, uma imensidão de coisas que nos facilitam e protegem, mas ao mesmo tempo, e aqui como Afonso tu disseste, que nos expõe e que dá algo que nós não controlamos, nem sabemos como controlar. E a pergunta é o que é que nós podemos fazer enquanto indivíduos e o que é que nós podemos fazer nas organizações onde temos responsabilidade. Ou seja, aqui a questão não é se estamos expostos, pelas vossas apresentações estamos expostos, agora é o que é que nós podemos fazer para nos proteger, para proteger as organizações e para que elas consigam continuar na sua atividade da melhor forma possível. Primeiro a Ana, na mesma ordem, e depois o Afonso. É um mundo para essa resposta, mas tentando ser sucinta e vendo um bocadinho a minha experiência pessoal. Tenho muita consciência de que, quer em matéria de proteção de dados, e naturalmente acho que essa matéria está relacionada muito diretamente com a questão da segurança da informação. Acho que não há proteção de dados sem segurança da informação, sem cibersegurança também. Eu acho que é claramente pela sensibilização e pela formação das organizações. Ou seja, não é uma matéria que seja de uma pessoa só. O DPO é que sabe, aquela área é que sabe. Não, é uma matéria que é transversal a todas as pessoas da organização, depende de todos. E por isso, se há um comportamento que não há o bom senso de todos, aqui não podemos confiar no bom senso, temos de apostar muito na formação, no planear as intervenções, até porque os recursos, eu não sou economista, mas os recursos são escassos e naturalmente os sistemas precisam de intervenções, precisam de intervenções, mas não há dinheiro para tudo e por isso tem de se alinhar de acordo com o risco que cada um dos tratamentos, quer de dados, quer de informação que possa ser sensível, tenham de ter. E claramente tem de haver um grande patrocínio da gestão de topo, não é? Tem de ser uma matéria que interessa à gestão de topo como sendo muito importante para que a organização, não só em relação ao seu core, mas em relação a isto, que pode perturbar também o funcionamento das atividades operacionais, não é? Tenha de ter isto absolutamente presente. E claramente planear, não é? Criar culturas de proteção de dados, planear intervenções, isto também relacionado naturalmente com a questão do risco. Uma noção que eu também tenho muito clara e que foi uma forma de intervenção dentro da nossa organização foi que, por exemplo, em relação à matéria de proteção de dados, por entender que é transversal, organizou-se também uma equipa multidisciplinar das várias áreas que, no fundo, estão
especialmente afetas estas questões de proteção de dados e por isso muito rapidamente este povo dentro da organização, o povo da proteção de dados tem pessoas que apoiam porque estão dentro daquilo que é preciso saber. Não sei se não queria dar mais. Afonso. Portanto, vou tentar responder aqui num minuto. Pronto, a Ana e eu temos vindo a falar destas questões. Acho que, por exemplo, nesse sentido, a Metro e daquilo que a Ana me tem vindo naquilo que me pode dizer, eu acho que até é um exemplo na forma como têm vindo a gerir toda esta questão dos dados. E eu falando mais numa lógica mais nacional, digamos, mais... Eu penso, primeiro, que isto que a Ana reforçava da informação, ou seja, da educação para a informática, é um problema. Eu sei, por exemplo, de um amigo meu que se dedicou, por exemplo, à educação da cidadania digital e ainda há muitos colégios com a reticência a que os miúdos tenham formação na área digital. Por exemplo, outra coisa que dava de caráter prático, um pai nunca deve dar a um filho o seu computador para brincar e para fazer jogos. Tem sido uma das técnicas utilizadas, por exemplo, pelo Reino Unido para o acesso aos dados privados das pessoas nos computadores. A criação de falsos jogos, etc, etc. Não vou entrar por aqui. Depois, em terceiro lugar, penso no contexto português, talvez, eu acho que nós às vezes, eu não quero fazer aqui uma crítica ao governo, até porque, pronto, não estou assim tão a par da política portuguesa, e isto pode ser entendido como uma crítica política, que não o é. Mas penso que esta vontade popular de todos termos acesso à internet com uma rapidez violenta, em que é preciso um investimento financeiro brutal da parte do Estado, tem que ser compensado e talvez diminuído em formas do Estado também proteger os privados relativamente ao acesso à internet. E, portanto, nisso Portugal tem tido digamos, um comportamento singular dentro da União Europeia, tem privilegiado o acesso em vez da segurança, e eu penso que talvez ações como esta que a ACES está a promover, em que pessoas que trabalham nestas áreas começam a alertar também para os riscos inerentes a uma vantagem maravilhosa que é o mundo cyber, mas também é preciso as pessoas começarem a ganhar consciência que isto não é o Euromilhões, não é a loja de €1 em que tudo se compra a €1, não é, sai tudo caríssimo, não é? E também penso que entre os alunos, eu noto, por exemplo, nas aulas que dou, que os alunos não têm consciência em matéria de segurança, que qualquer coisa que fazem num computador é cometer um bilhete de identidade digital, ou seja, por mais que apaguem o histórico, existe um Afonso Seixas no mundo internetico do que é que ele consulta, daquilo que ele vê, etc. E, portanto, eu acho que existe muita falta de percepção que existe um bilhete de identidade digital, que fala não de nós, mas fala dos nossos gostos, daquilo que privilegiamos e daquilo que queremos ser. E isso é muito facilmente manipulável. Pronto, já disse. Ficaste contente, Sofia? Fiquei, claro. Muito obrigada. Eu fiquei contente com os dois pela forma muito prática como conseguiram responder. E agora dava oportunidade aos participantes da sala, se quiserem colocar alguma questão, se levantam a mão digital, ou se me conseguem fazer sinal. Muito bem, José Roquete, foi muito rápido. Tentarei ser rápido, só para dizer que gostei muito das intervenções, obviamente. Participo inteiramente da perspectiva que o Padre Afonso referiu relativamente a todas as questões relacionadas com a segurança, sobretudo quando a partir da altura em que aquele mosquito que apareceu quando injeta alguma coisa possa estar no futuro a injetar nanorobots. Todo o desenvolvimento que vai acontecer com a nanotecnologia daqui para a frente é absolutamente dramático. Esta é uma primeira questão. A segunda questão é que eu sou daqueles que acreditam que já estamos em plena Guerra Fria 2.
A Guerra Fria I extinguiu-se praticamente em 1986, quando o Sr. Gorbachev se encontrou com o Presidente Reagan na Islândia. Eu acho que estamos em plena Guerra Fria II e seria importante que as pessoas começassem a consciencializar do que é que vai ser a futura Guerra Fria II, porque não vai ter rigorosamente nada a ver, nem com tanques, nem com aviões tradicionais, nem com paraquedistas, nem com invasões pela Normandia ou por outro lado qualquer. Pronto, isto é para deixar claro. Também digo que, obviamente, pessoalmente, eu não uso nem Facebooks, nem Twitters, nem WhatsApps, nem nada desse género, porque tenho disso um pavor enorme, porque tenho a perfeita noção do que, até onde é que isso pode levar. E as pessoas normalmente não têm conhecimento do que é que funciona, de como é que funciona uma rede. O Padre Afonso referiu os problemas relacionados com os algoritmos que funcionam em redes que nós não conhecemos e não sabemos. No futuro são coisas boas, se os carros estiverem todos pilotos automáticos, não são precisos semáforos, não é? Porque se eles trabalharem em rede, não vão chocar uns com os outros e, portanto, os acidentes rodoviários vão reduzir-se. Tinha mais coisas para dizer, mas por agora fico por aqui. Mas para dizer só à Ana que esteja tranquila, porque eu não vou usar o password dela, que apareceu, porque eu tenho uma aplicação que descodifica o password quando ela apresentou, quando iniciou a organização. Eu já apaguei isso e desejo-lhe as melhores felicidades numa cidade que é das cidades mais agradáveis que eu conheço nos Estados Unidos, que é St. Louis, Missouri. Um bom dia para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Roquete. Alguém quer, a Ana ou o Afonso querem? Eu acho que as questões são mais para o Afonso, tem toda a razão em relação a isto. Isto foi uma indisponibilidade do meu acesso à minha VPN, que é o que me permite trabalhar, tem toda a razão. Vou imediatamente alterar a password porque não confio. Mas como nós estamos entre amigos, Ana, está tudo tranquilo. E a questão também é essa, não é? É que nós muitas vezes achamos sempre que estamos entre amigos e depois as coisas passam. Afonso, Só aqui um ligeiro comentário. Eu acho que nós estamos a lidar com um novo paradigma, claramente, isso eu concordo. Não sei se estamos na Guerra Fria 2, mas claramente não estamos numa Guerra Fria só com dois intervenientes, não é? Que também isso mudou. Temos a China, temos a Rússia, temos os Estados Unidos, temos o Reino Unido, portanto, deixou de ser uma guerra, se é que podemos falar de conflito armado, estamos a falar já muitos Estados. Por exemplo, um Estado que era considerado pacífico, a Austrália, tem vindo a ter comportamentos muito curiosos. Portanto, o que eu sinto é que podemos passar. Há aqui o fascínio do que a inteligência artificial nos pode dar, e dá, por exemplo, em termos de tratamento de saúde. Não quero imaginar se nós puséssemos um cadeado à investigação da inteligência artificial na matéria do cancro, por exemplo, ou mesmo da resolução da pandemia. E depois existe também este surto social do pavor à inteligência artificial, e por isso é que eu pus o lado obscuro ao lado negro da inteligência artificial. Eu acho que também tememos imenso quando o comboio foi introduzido, quer dizer, nós hoje achamos ridículo, mas quando o comboio apareceu era considerado o inimigo do demónio, que ia destruir toda a sociedade, etc. Claro, os riscos são diferentes, mas eu acho que o que é absolutamente maravilhoso e que nos dá esperança é também a criatividade humana. E, portanto, eu sinto é que estamos num momento privilegiado da história para olharmos aos riscos, para olharmos às características e para regulamentarmos os desafios. Quando a inteligência artificial já não for um desafio, vai utilizar outro desafio, porque nós andamos de desafio em desafio, não é? Portanto, não me deixaria condenar no cadafalso pela guilhotina da inteligência artificial. Acho é que a pergunta é como é que nos protegemos, como é que usamos o lado bom, como é que nos protegemos de um caráter malicioso. É inerente a qualquer tecnologia, portanto, talvez não queria incentivar ao pavor. Eu sou melhor vendedor que a Ana, com menor qualidade jurídica, certamente, e, portanto, gosto de, vender o meu produto, mas com isto não quero também criar o pavor nas pessoas que me ouvem. Está bem? Muito obrigado. Muito bem. Para terminar, eu começo por agradecer primeiro à Margarida Loureiro que partilhou no chat um link de um curso sobre cidadão ciberseguro, e por isso agradecer essa partilha, e queria perguntar ao David Zanit se quer colocar a sua questão ou se quer que eu a coloque. David.
isto? David coloca uma questão. Não, eu depois primeiro agradecer a excelente participação do Afonso e da Ana, gostei imenso. Depois eu estava inscrito numa conferência europeia sobre cyber security, e por curiosidade, e essa conferência foi adiada porque coincide com a legislação que está para sair, a legislação europeia que está para sair. Portanto, nós estamos a falar aqui em coisas numa gravidade e de uma acuidade fantástica, e ao mesmo tempo verificamos que os nossos líderes em Bruxelas continuam a dar passos lentos. Quer dizer, quando sair a legislação, pelo que eu ouvi hoje, já estamos atrasados, já temos outro bi-drone ou tri-drone a atuar no ar. Aquilo que eu queria pôr é uma notícia que saiu ontem do ataque a uma empresa, a maior empresa mundial de carnes nos Estados Unidos, JBS, que obrigou a fechar ontem 5 unidades de produção e que provavelmente vai mexer com os preços da carne a nível mundial. E eu, que estou numa cadeia de fornecimento, não na carne, mas de onde vem a erva que dá de comer às vacas, que é o chamado Baylor Twine, a cordoaria sintética para o enfardamento dos fardos de palha, estou a ver já a possibilidade de um ataque com um objetivo naturalmente financeiro vai provocar uma escala mundial, provavelmente, espero que não é? Mas com um ataque de algures. E a pergunta que eu queria lhe pôr é sobre o ataque físico militar sobre o avião desviado na Bielorrússia. O que é que acha o Afonso que a Europa deveria fazer? Não como tomada de medidas de retórica, já as tomou, mas como preventivas em termos daquilo que o José Roquete também referiu sobre a segurança da própria Europa. Muito obrigado pela questão. Eu penso que a maravilha do direito internacional é nós podermos reduzir todas as questões a um conflito familiar. Portanto, pode ser que este exemplo não se aplique a todos os presentes, mas o problema que temos aqui é claramente, do ponto de vista do direito internacional, uma violação grave do uso da força, portanto daria legitimidade ao Estado para exercer o seu direito de legítima defesa, etc. Não vou entrar aqui pelos dados jurídicos, pronto, que seriam cansativos, embora só para dizer que a nível de direito internacional esta questão está super bem regulamentada. Agora, o que é que nós temos? Temos a Bielorrússia, que vamos tomar isto como uma filha, e quem é que temos a sogra? A sogra é a Rússia, que até hoje legitimou todo o comportamento do presidente da Bielorrússia. Ora bem, atendendo ao ambiente familiar, pronto, isto é a minha vantagem de ser padre, é que eu não estou a atacar a minha sogra, mas, quer dizer, muitas vezes estas relações, quer dizer, se eu vou à casa da minha sogra, já não aguento ouvir falar, mas tenho que saber conviver dentro de casa da sogra. Ora, na sociedade internacional, nós temos várias sogras, e uma delas é a Rússia, e como sabem, as relações neste momento entre os genros e as noras da Rússia é, de facto, um momento tão delicado, como dizia o José Roquete, ao paralelo à Guerra Fria que encontramos até ao final dos anos 80. Portanto, a reação da comunidade europeia é muito fechada, embora o presidente Putin tenha, de alguma forma, distanciado desta decisão, mas, como sabem, não é a primeira situação. Tivemos, por exemplo, o homicídio dos ex-espiões que viviam no Reino Unido, com o ataque também utilizando um veneno, e o Reino Unido condenou a Rússia, mas que ações é que viram? Por exemplo, o eventual cyber-ataque da Rússia às eleições norte-americanas. Que reação é que vimos? É que sabemos que se entrarmos de pé juntos com aquela sogra, é que vai genro, vai filha, vai tudo atrás. E, portanto, há aqui toda uma utilização de diplomacia muito grave, é evidente,
mas que nesta situação a via diplomática e do isolamento e das sanções é ao máximo onde podemos ir, porque não podemos ir realmente provocar um ataque de nervos à nossa sogra. Pronto. É isso. Padre Afonso, deixe-me só dizer, não se esqueça da Ucrânia e do que a União Europeia fez quando a Rússia anexou a Ucrânia. E o problema da China é, quanto a mim, igualmente importante, e a Guerra Fria 2 é uma multiplayer, uma guerra multiplayer passada a níveis e com estruturas que nós ainda conhecemos ou desconhecemos profundamente. Sim, pronto, a Sofia, tu manda-me calar quando for para me calar. Pode ser já, então peço desculpa. Pronto. Não pelo gosto que teríamos certamente de ouvir, e aqui com a amizade que temos, aceitas ou compreendes, mas é assim, há aqui um compromisso nesta sala da SEJ. A Ana Preta trata-me muito pior, portanto tu podes abusar do que tu quiseres. Não é verdade, eu acho que te trato pior. Mas há aqui um compromisso nesta sala da SEJ de não entrarmos demasiado aqui na hora do almoço, e já estamos a entrar, e eu queria ainda passar a palavra ao Jorge, que está aqui connosco para fazer o encerramento, mas quero, apesar de não vos ter tratado muito bem, Afonso e Ana, quero agradecer-vos muito as vossas intervenções e a vossa partilha de tanta experiência e conhecimento que vocês têm, e quero agradecer à SEJ o suporte suporte tecnológico e de divulgação de mais esta iniciativa. E quero, de uma forma muito especial, agradecer a todos, alguns já tiveram que sair, mas tivemos um grupo bem interessante aqui a ouvir-vos, e por isso agradecer a todos que estiveram aqui e que possamos, de facto, todos estar comprometidos a fazer um bom caminho, um caminho com valor nas empresas onde estamos e naquelas onde temos responsabilidade. E por isso, agradecer-vos este caminho em conjunto e desejar uma boa tarde para todos. E Jorge, passo-te a palavra. Obrigado, Sofia. E como a Sofia agradeceu a todos, muito bem, e eu também agradeço ao Afonso e à Ana desta extraordinária intervenção, que nos daria aqui muitas horas de almoço e muitas horas pela frente. Certo. Eu limito-me a agradecer à Sofia também esta fantástica moderação e o seu apoio e ao Núcleo do Porto, todo este apoio neste ciclo de conferências que tem sido fantástico e que continuará dentro de 15 dias. E por isso... Certo. Jorge, eu não dei a palavra, não sei se a Ana e o Afonso querem dar a sua palavra final. Peço desculpa. Não, o maltrato foi até ao fim, desculpa. Não, fomos muito bem, eu sinto-me muito bem tratada, a agradecer esta oportunidade, acho que é sempre bom podermos falar de questões destas, acho que se calhar por defeito profissional interessa-me sempre debater, e num fórum de pessoas interessadas sabe sempre muito bem. Muito obrigada a SEJ, Sofia e Afonso, é sempre um gosto. Muito bom, obrigada, Afonso. Também só me resta agradecer, é ótimo que este tema já seja da preocupação geral, e por isso, olhem, se lembrarem de rezar por mim, agradeço, porque ser português neste mundo lá fora também muitas vezes não é o mais fácil. Por isso, muito obrigado, Sofia, por teres lembrado de mim, e muito obrigado, Ana, por teres aceito falar comigo e também sobre estas matérias, e pronto, e até há um dia, se Deus quiser. E então leva-nos a todos também na tua oração. Fiquem encomendados. Muito obrigada. Sofia, já agora não terminamos, já para dar informação. Temos a próxima conferência à SEJ no dia 16 de junho, às 18 horas, com a Joana Marques Vidal, que é a ex-procuradora-geral da República. Penso que vai uma conferência à volta da corrupção, de transparência e de como é que se pode construir a esperança através disto. Então, vai ser no dia 16 de junho, às 18 horas. No dia 17 temos a palestra final deste ciclo, organizado pelo Núcleo do Porto, vai ser à volta da pobreza também, e vamos ter o Padre Jardim e o João Pedro Tavares, que vão falar sobre esse tema também, infelizmente, tão atual no nosso país. Por isso, convido todos, dia 16 às 18 e dia 17 às 12. Obrigado. Obrigada e uma boa tarde para todos. Obrigada.